Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E olha, hoje a gente vai falar do capítulo 25 de Gênesis. Eu vou colocar a vinheta, mas olha, enquanto eu colocar a vinheta, não esquece não. Se inscreve no canal, curte, compartilha, faz a tua parte. Se você gosta do canal, divulga esse canal. Amém, queridos? Logo depois da vinheta, vem comigo que eu vou te explicar Gênesis capítulo 25. Amém, querido? Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta. E hoje a gente vai entender Gênesis capítulo 25. Mas espera aí. O que é a série Gênesis? A série Gênesis ela é um estudo intensivo do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro lindo, é um livro importantíssimo, como toda a Bíblia. Mas o livro de Gênesis ele tem informações básicas do princípio, de como nós fomos criados e como Deus gostaria que nós entendêssemos a nossa origem, para que pudéssemos entender o caminho de volta. Então, assim, querido, se você é novo por aqui, não tem problema. Eu vou colocar um card aqui em cima para você ir lá na série Gênesis. Se esse card não aparecer, você vai fazer o seguinte: você vai aqui embaixo no meu canal, onde tem minha foto, Pastor Alexandre Santos, vai clicar lá e você vai encontrar lá vídeos e do lado você vai encontrar playlist. Na playlist você entra e vai estar lá, série Gênesis. E aí, o que eu te aconselho? Veja cada episódio lendo cada capítulo junto com o episódio. Ou seja, lê o capítulo 1, vê o episódio 1. Lê o capítulo 2, vê o episódio 2. Ou, se você quiser fazer de outra forma, fica à vontade. O importante é ter você aqui, tá bom? Te espero logo depois do pause e vem pra gente entender logo esse capítulo. Capítulo 25 de Gênesis, amado, é um capítulo onde eu posso dizer que ele é um capítulo de transição. Moisés está fazendo uma transição desse capítulo. Ou seja, na verdade ele é um capítulo fragmentado. E a gente só percebe que ele é fragmentado por causa dessa divisão que nós temos hoje, a divisão moderna de capítulos e versículos. Amado, deixa eu te falar, nem sempre a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Isso é algo moderno. Quando eu digo moderno, já tem alguns anos, mas porém é moderno porque é da época moderna. Ou seja, os tradutores mais modernos, para facilitar a nossa vida, dividiu a Bíblia em capítulos e versículos. Mas a Bíblia no original ela é escrita corrida, de cima e embaixo, totalmente corrida. Tá bom, querido? Então fica com essa informação aí para você, uma informação bem prática, uma informação de curiosidade para você. Então, olhando o capítulo 25, a gente vai perceber que Moisés escreve pequenos resumos. Moisés vai falar do segundo casamento de Abraão com Quetura. Tem gente que vai pular, oh meu Deus, porque pouco se fala, né, amado, de Quetura, mas ele casou de novo. E eu quero te falar, ele casou de novo porque os homens naquela época, eles eram viris, eram fortes, eram vigorosos, diferentes de nós nessa época moderna, né? E outra, a mulher ela exercia um papel fundamental dentro do corpo familiar. E quer você goste, quer você não goste, irmão, que tem isso na cabeça, esse pensamento machista na cabeça de que mulher é uma espécie de empregada para o seu lar, para a sua casa, você está muito enganado. Na Bíblia, a mulher tem um papel fundamental de edificar o lar. Ela tem um papel empreendedor. Se você for lá naquela passagem de que a mulher sabe edifica a sua casa, você vai dar de cara com um texto, porque a gente só leu um versículo desse capítulo, mas você vai dar de cara com um texto explicando o papel da mulher, vai mostrar uma mulher empreendedora. Então, naquela época, era pouco provável que um homem dessa envergadura de importância histórica, com a riqueza que Abraão tinha, permanecesse sozinho, porque ele precisaria de uma ajudadora, ele precisaria de uma auxiliadora, ele teria sim uma segunda esposa até para ordenar os empreendimentos da casa, porque a mulher tinha esse papel, tá, querido? Então você aí que pensa que mulher é só empregada, né, é sua empregada, ou que mulher foi feita para isso, tira isso da sua cabecinha em nome de Jesus, tá bom? Então, assim, moderniza, vira a chave, porque
Isso aí, não, infelizmente, a gente precisa dar uma mexida nisso aí. A mulher ela tem um papel dela, o homem tem um papel de sacerdócio e a mulher ela tem um papel de ajudadora, de auxiliadora. E que essas duas palavras, ajudadora e auxiliadora, é bem diferente de empregada, né, querido? Então vamos cair na real. Então tem assim, um resumo do segundo casamento de Abraão, tem a morte de Abraão, o relato da morte de Abraão, os descendentes de Ismael, os descendentes de Isaac, porque ele vai falar exatamente da gravidez de Rebeca. Num episódio anterior aí, né, se eu não me engano, no 22, eu vou falar sobre as questões de promessa, né? O quanto a promessa leva, às vezes, um tempo para poder se cumprir. E aí o que acontece? Isaac ele orou 20 anos para ter filhos, porque Rebeca tinha o mesmo problema da sogra, ela era infértil. Então, olha só, a Bíblia vai dizer aí nesse capítulo que ele se casou com 40 anos, mas que ele orou, amado. E só foi ter filhos aos 60 anos, ou seja, 20 anos de oração, aguardando a promessa. Ah, outro detalhe que eu não posso deixar de esquecer. É óbvio que para o cumprimento da promessa, Deus jamais ia deixar Isaac sem filhos, né, querido? Se Deus prometeu que ia ter uma descendência, Deus ia prover essa descendência. Mas sabe o que é interessante? É que Isaac orou. Tem gente que recebe a promessa e para de orar, para de ser crente, para de ir na igreja, para de jejuar, para de ter vida com Deus. Ó, tem promessa? Vai orar, querido, porque é no processo que a gente aprende. Amém? Glória a Deus. Então assim, não deixe de orar. Não deixe de orar. Ainda que você saiba que Deus vai cumprir a promessa, nós fazemos a nossa parte, porque Deus já fez a dele na eternidade. Deus já proveu aquela promessa de todos os recursos que ela precisa para acontecer. Porém, você precisa orar. Você precisa orar para entender a promessa. Você precisa orar para demonstrar para Deus o quanto você quer essa promessa. Mas não é de promessa que eu quero falar. Estou só te explicando que ele orou durante todo esse período para ter filhos aos 60 anos. E aí, Rebeca engravida. Oh, glória a Deus. Só que quando ela é engravida, ela começa a sentir um rebuliço dentro da barriga, aquela coisa toda. E aí, outro detalhe importante do texto que a gente não pode deixar passar. Ela vai consultar ao Senhor. É, amado, vai consultar ao Senhor. Porque tem gente que consulta o Senhor para todas as suas questões de vida, porque entendem que Deus é uma pessoa e que Ele quer fazer parte da sua vida. Então ela foi consultar Deus por causa daquele rebuliço no ventre. E aí o que ela recebeu da parte de Deus? Deus falou para ela que dentro do ventre dela tinham duas nações. E verdade, né, amado? Israel, Jacó, e Edom, na pessoa de Esaú, que era o filho mais velho. E aí ele diz que esses irmãos, eles lutariam, eles estavam lutando dentro do ventre dela, porém, detalhe, o mais velho iria servir o mais novo. Ou seja, havia uma inversão aí. O mais velho iria servir o mais novo. No caso, Esaú iria servir Jacó. Mas como que isso acontece, pastor? Bom, não sei. Acontece o seguinte. Rebeca guarda essa palavra. E tudo que a gente vai explicar daqui para frente, você tem que entender que Rebeca guardou essa revelação. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque todo mundo diz que Jacó é isso, Jacó é aquilo, Jacó é enrolão, Jacó é... Não. Na verdade, Deus falou algumas coisas e Rebeca guardou. E o coração de mulher, a gente sabe, guarda mesmo. Mas eu quero ler o texto que eu quero dividir com você hoje. Ele está aqui, ó, no capítulo 25. E os dois nascem, tá? Esaú nasce, é ruivo, né? Peludo, é um cara forte, né? A gente percebe que é o filho vigoroso. Geralmente tem gêmeos que são assim, né, amado? Tem gêmeos que são idênticos, mas tem gêmeos que um parece que nasce mais forte, o outro é mais calmo, um é mais agitado e assim por diante. Eles nasceram, Jacó sai agarrado no calcanhar do irmão, justamente por causa daquilo que Deus havia dito, que os dois estavam lutando dentro do ventre. Mas olha que interessante depois que eles se tornam homens. Verso 27 do capítulo 25. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú,
porque se saboreava da caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Ele disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso, deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou, está aqui na Bíblia, o direito de primogenitura. Amém, querido? Eu quero deixar para você algumas lições desse texto, amado. A gente vai perceber que Esaú, ele é um cara forte, caçador, empreendedor. Quando a Bíblia fala de caçador, aqui ela está falando de homens que saem, que são construtores, cavam poços, são homens que vão à luta, tá? E Jacó era um homem de tendas, ou seja, Jacó, ele deve ter ficado bastante tempo com a mãe, porque a Bíblia, quando fala aqui que Isaac amava Esaú, eu quero te falar assim, que talvez Isaac ficou preso na questão da primogenitura, e mal sabia ele que nem o filho dele estava dando bola para a primogenitura. Rebeca ficou presa à revelação que Deus entregou. É importante falar isso aqui e frisar. Isaac amava, a Bíblia vai dizer que Isaac amava Esaú por causa das caças que ele trazia e que ele saboreava. Amado, eu acho que não é tão somente esse motivo que leva alguém a amar o outro, né? Mas enfim, acontece é que Jacó se tornou mais esperto. E aí acontece que um belo dia, Esaú sai para caçar, e aí quando volta, Jacó, que era homem de tendas... amado, deixa eu abrir um parênteses aqui. Hoje eu estou falando bastante com os homens, principalmente com os machistas. Jacó não deixou de ser homem, tá? Porque fazia tarefas da tenda ou tarefas do lar, como a gente diria hoje. Então, outro recado para os homens: faça suas tarefas. Cumpra seu papel de ajudar sua esposa nas tarefas do lar. Jacó, ele só soube fazer ensopado porque a sua mãe lhe ensinou e ele não tinha vergonha disso. Eu conheço homens que têm muita vergonha de fazer coisas do lar, porque acham que, oh meu Deus, eu vou deixar de ser homem, eu sou isso, eu sou aquilo. Na verdade, você é um machista e que precisa mudar a sua forma de pensar. Ponto. Falei de novo, falei dos machistas, mas vou fazer o quê? Né, amado? Qualquer hora dessa a gente vai pegar no pé das irmãs também, tá, querido? Então, vamos lá. Jacó fez um ensopado maravilhoso. Jacó tinha essa facilidade. E aí o irmão chega cansado, né, exausto, como ele mesmo falou, e falou: dá um pouco aí dessa coisa vermelha, esse ensopado aí, esse ensopadão aí e tal. E Jacó fala: olha, não tem problema, eu posso te dar, mas você vai me vender o direito de primogenitura. E aí Esaú fala: de que me vale esse direito de primogenitura? Veja bem, querido, que ele já coloca que isso não tinha valor para ele. E aí Jacó espertamente conhecia a forma correta de transferência de primogenitura, que só podia ser feita através de juramento. Fala para ele: então jure primeiro que eu te dou um ensopado. E Esaú, amados, pasme, jura e vende a primogenitura por um prato de ensopado de lentilhas. Lição número 1, querido: não venda o que Deus colocou na sua vida por preço algum. Não venda o que Deus colocou na sua vida por preço nenhum desse mundo. Tem gente vendendo as coisas eternas por um prato de lentilhas. Ou seja, tem gente pegando algo santo, importante, eterno e vendendo por algo normal, passageiro e que qualquer um pode fazer. Ponto número 2, amado. Direito de primogenitura é algo muito sério. O primogênito ele tinha direitos diferenciados. O primogênito ele tinha direitos que os outros irmãos não tinham. Primogênitos eram importantes.
O primogênito, ele tinha prioridade, ele era o primeiro filho. E ser o primeiro filho, ele tinha uma herança diferenciada. Ele era o primeiro, por ser o primeiro ele já era diferenciado, ele tinha uma herança privilegiada, ou seja, ele herdava metade, ele era praticamente um meieiro de tudo, ele herdava metade e ele tomava conta da herança dos irmãos mais novos. Fique claro isso, tá? Ele herdava os negócios da família, geralmente era o filho mais velho, ele ia com o pai para o campo, ele cuidava dos rebanhos, ele entendia da prática da família, então ele era o candidato imediato a herdar os negócios da família e cuidar dos negócios da família. O que eu quero te falar com isso? Quando você vende o teu direito à primogenitura, você perde a prioridade. Ou seja, Deus te coloca num lugar de prioridade e você troca esse lugar de prioridade por qualquer coisa. Você troca a herança. Você não quer mais aquela herança do primogênito. A herança do primogênito era diferenciada porque ele era um primogênito. Você troca essa herança por qualquer coisa. Você não se sente responsável a cuidar dos negócios do pai, dos negócios do reino, porque você vende a tua primogenitura. E aí você deve estar vendo esse vídeo e tem gente que vai falar assim, mas pastor, eu sou o filho do meio. Não, querido, você não entendeu. Quando você aceita Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, Deus te adota como primogênito. Você se torna co-herdeiro com Cristo. Você se torna rei e sacerdote, e presta atenção quando a Bíblia diz que todos nós somos reis e sacerdotes, lá na Epístola de Pedro, ela está dizendo o seguinte, que todos nós fomos escolhidos como primogênitos de Deus. Deus ele dá várias dicas na Bíblia a respeito disso, que nós somos primogênitos deles. Porque os levitas, os sacerdotes, eles foram tomados em lugar daqueles primogênitos lá atrás que morreram na saída do Egito. Lembra daquilo? Pois é, hoje nós não somos mais daquela classe sacerdotal e levítica que havia no Velho Testamento, mas fomos trazidos pela fé em Abraão, como gentios, a sermos adotados e fazer parte, sim, de uma nova classe de reis e sacerdotes, mas continuamos sendo primogênitos de Deus. Então, querido, ponto número 1. Não venda as coisas que Deus coloca na sua vida por qualquer coisa. Não venda as coisas santas e eternas que Deus coloca na sua vida por coisas profanas e passageiras. Jamais, querido. Jamais ceda o direito de primogenitura, porque a primogenitura é um direito. Está aqui no capítulo. A primogenitura é um direito. E como diria o meu velho pai, quem cede direitos perde privilégios. E é verdade. O primogênito, se ele perdesse o direito da primogenitura, vários privilégios iam embora. E tem muita gente vivendo sem os privilégios do reino, porque simplesmente negociaram a sua primogenitura. Amém, querido? Fica com essa palavra. Vamos espalhar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, curte, compartilha, porque tem muita gente vendendo a sua primogenitura diante de Deus por qualquer coisa. Amém, querido? Fica com Jesus, amado.